Caríssimos, caríssimos, a pauta hoje aqui é mais um assunto em que eu sou péssimo. A pauta aqui é tão interessante que eu acho que eu poderia me estender por um tempo gigante, né? Afinal, estou com bateria aqui, acho que a memória está legal também. Tem, né? O YouTube não tem mais nenhum tipo de limitação com relação ao tempo, mas, porém, contudo, todavia, eu não vou fazer isso, embora eu já tenha pecado nesse terreno, por uma questão simples. A pauta hoje é limite e eu vou tentar me ater a algum tipo de limite de tempo, sobretudo o limite da sua paciência, né, e do seu investimento afetivo em ouvir essas histórias. A questão é a seguinte: desde que a internet surgiu, eu acho que muita gente se encantou com o fato da internet não ter limites, né? Não tinha limites. E eu acho que algumas pessoas se deixaram seduzir, se deixam seduzir mais do que as outras, né, pela ausência de limites. Porque tem gente que é assim, né? Tem gente que é um pouco mais voraz, tem gente que se incomoda ou se sente mais tolhida pelas limitações de tempo, espaço, dinheiro, sei lá, seja o que for, né? Então, pessoas mais intensas, eu conheci algumas, eu acho que eu me incluo entre elas também, né, se deixaram seduzir, né, foram encantadas por essa coisa sem limite da internet mais do que as outras. Outras pessoas, muitas que eu conheço, inclusive bastante sensatas, diante dessa falta de limites, recuaram porque falaram, bom, nessa eu não vou entrar. Mas vamos falar de nós aqui, ou pelo menos de mim, que talvez tenha ido um pouco longe demais. A questão dar um exemplo interessante. Nos primórdios ali, eu me lembro que eu ouvi falar nessa história do Dunlop, que é um cara que disse que o seu círculo de amigos normalmente tem 150 pessoas, porque a evolução teria nos preparado para isso, né, para grupos de até 150 pessoas. A evolução não preparou a gente para uma cidade de 20 milhões de pessoas, porque é muito recente, né? A gente tem alguns, sei lá, dezenas e centenas de milhares de anos. A questão das megalópolis ou do anonimato é tudo muito recente. Então faz um certo sentido você imaginar que você tenha um limite afetivo, ou seja, o que for, mental, né, para gerenciar pessoas. Eu achei isso meio balela, eu falei, eu vou fazer um experimento comigo mesmo, eu vou ser a minha própria cobaia de mim mesmo, o que eu, aliás, continuo sendo, vivo fazendo um experimento de mim mesmo aqui diante de todos vocês. E aí eu gerenciava uma comunidade que tinha algumas dezenas de amigos próximos, e aí eu resolvi estender um pouco, ver até onde que essa coisa ia, né? Aí passou dos 150, continuava indo bem, blá, blá, mas só que essas coisas normalmente não andam de maneira muito linear. Elas, quando começam a crescer, elas crescem de uma maneira um pouco mais assustadora que a linear, quase exponencial, e quando você vai ver, você está com 1.000, 1.500 pessoas. E aí tem uma descoberta um pouco surpreendente, que os problemas ou a complexidade, ela cresce numa velocidade maior do que o número, né, de pessoas envolvidas. Por exemplo, uma cidade com 10 milhões de habitantes não é 10 vezes mais complicada que uma cidade de 1 milhão de habitantes, acho que ela é 100 vezes mais complicada, né? Além dessa questão da complexidade que aumenta, eu comecei a perceber que, efetivamente, eu tinha, sim, um limite, né, que é lógico, eu queimei, entrei no vermelho, cheque especial afetivo, para gerenciar pessoas, né? A partir de um certo volume de pessoas, é quase um suicídio você tentar gerenciar todas de uma maneira digna, é humanamente impossível, você se massacra, acaba ficando né, você se esvai nesse esforço, e vem muito pouca coisa em troca. Bom, eu sei que o final disso não foi um belo final, eu deveria ter aprendido a lição, eu achei que eu não fosse mais cair nesse tipo de armadilha, mas, na verdade, né, a internet dá lá suas piruetas, né, e ela também já não é mais uma cidadezinha, também virou uma megalópole com sei lá quantos bilhões de pessoas, e surgiram agora essas plataformas que tentam, de alguma maneira, levar você além do limite do razoável, né? Seguir um número infinito de notícias, seguir um número descomunal de amigos, acompanhar um número absurdo de vidas alheias, né? Está aberto para um bombardeio também descontrolado de e-mails e seja o que for, mensagens, etc. E tal. A questão é a seguinte:
eu acho que é perfeitamente possível, acho que as pessoas, muita gente tem lidado com isso, né? Quer dizer, consegue lidar com isso aparentemente bem, não sei exatamente como, a minha suspeita é que é como você andar pela Avenida Paulista na hora do rush, a pé, quer dizer, aquela multidão, pessoas, você olha, está todo mundo de passagem, parece um carrossel, quer dizer, você fica nesse turbilhão. Quem está satisfeito com isso, tudo bem, mas caso você tenha, né, uma expectativa um pouco diferente do que é se relacionar, do que é conhecer, do que é ser amigo, eu acho que vale a pena começar a pensar de novo na questão do limite, né? Que limite que você cria para você mesmo, para essas coisas todas, para que você continue tendo, assim, se alimentando disso e não se esvaindo, para que você continue curioso, explorando e não massacrado e sobrecarregado, para que você consiga dar a atenção devida, para que você viva o presente, né? Como que você cria esses limites num mundo que, né, por inúmeros interesses comerciais, interesses marqueteiros, né, entre os mais diversos interesses, estão querendo que você vire um super size me, né, que você vire uma coisa obesa de tanto, né, de se entupir de bobagens. Como é que você resgata para você mesmo os limites da sua própria sanidade, na sua sanidade mental, estou pensando em sanidade física, sanidade afetiva, sanidade criativa? Como é que você resgata, como é que você cria esses limites? Nada vai te ajudar, é isso que eu tenho percebido. Eu acabei de sentar agora no Facebook e falei, cara, como é que eu mudo as configurações de privacidade? Será que tem como eu estar presente nisso, sem que isso me sugue, me drene e me consuma? Eu não sei, né? Mas acho que vale a pena, pelo menos em algum momento, alguém, que, né, me ofereço aqui para isso, questionar até que ponto você já não passou de todo e qualquer limite razoável, né, de saúde, de sanidade mental, de bem-estar, de felicidade e tal, e até que ponto você não está num torvelinho desnecessário, né, porque afinal, se você não se preocupar com você, né, se você não se preocupar com isso, não vai ser o Mark Zuckerberg que vai. Então, meu caro, eu estou pensando aqui como é que eu resgato o meu próprio, né, meu próprio mundo em que eu possa viver o presente, estar atento, né, merecer o fato de estar vivo, né, merecer o fato de estar podendo ver as coisas com meus próprios olhos, merecer o presente. Como é que eu mereço o presente? Né, criando alguns limites. Será que eu estourei o limite de tempo da sua paciência? Espero que não. René de Paula Júnior falando, grande abraço, roda e avisa.